Boa noite a todos. Agradecemos a presença de toda a comunidade e o apoio da Câmara Municipal de Pinhais, que nos recebe nesta noite. Faremos agora a leitura do edital de convocação que rege esta audiência pública. A Prefeitura Municipal de Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convida para efeitos de transparência na gestão fiscal, audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2026, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Decreto 287, de 12/4/2021, que estabelece regras e diretrizes para a realização de audiência pública no âmbito da administração pública municipal, a ser realizada junto à Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Pinhais, no plenário do Poder Legislativo, no dia 25 de maio de 2026, a partir das 18h30. Neste momento, convidamos para vir à frente a Comissão de Finanças, Fiscalização e Licitação, composta pelos seguintes vereadores. O presidente da comissão, vereador Leandro do Zezinho. O vereador Arnaldo do Vizinho Solidário. O vereador Amarildo da Regularização. O vereador Aparecido Sanches. E a vereadora professora Aline Cirotti. Também convidamos para vir à frente a prefeita de Pinhais, professora Rosa Maria. O vice-prefeito Marcinho. E a secretária de Planejamento, Finanças e Orçamento, Marilete Formagini. Gostaríamos de agradecer a presença do vereador Sargento Almeida, e das secretárias de Governo Ana Paula Cordeiro Mendes, a secretária de Educação Rosângela Batista Duarte e a secretária de Meio Ambiente Rosângela Boeira Ilhéus. Agradecemos também a presença do superintendente da Guarda Municipal de Pinhais, Carlos Eduardo Abrantes. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Comissão de Fiscalização, vereador Leandro do Zezinho. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, prefeita. Boa noite, vice-prefeito Marcinho, vereadores da comissão, vereador Almeida, a comunidade, os servidores. Obrigado pela presença para mais uma audiência pública da prestação de contas. Invocando a proteção de Deus e atendendo ao previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, declaro aberta a presente audiência pública. Convido para secretariar essa audiência o vereador, o senhor pastor Aparecido Sanches. Nesse momento, passo a palavra à senhora Natália, cerimonial dessa audiência, para dar continuidade à apresentação. Muito obrigada. As audiências públicas de prestação de contas, realizadas a cada 4 meses no exercício financeiro anual, servem para demonstrar e permitir a avaliação do cumprimento das metas fiscais estipuladas no início de cada ano. Para tanto, a equipe da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento apresenta o resultado da execução orçamentária, o desempenho da arrecadação de receitas e sua destinação, comentando os principais destaques e despesas que consomem os recursos da Prefeitura. Trata-se de uma prestação de contas após o encerramento de cada quadrimestre. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra a prefeita de Pinhais, professora Rosa Maria.
Uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar também aquelas pessoas que nos assistem de casa, através da internet. Quero aqui cumprimentar o nosso vice-prefeito Marcinho, vereador Leandro, que é o nosso presidente dessa comissão tão importante, comissão essa que embasa toda essa apresentação desta noite, vereador Arnaldo, vereador Aparecido, vereadora Aline, vereador Amarildo, da regularização. Obrigada pela presença, vereador Sargento Almeida. Nossas secretárias Rosana, secretária Ana Paula, secretária Rosângela, tem mais algum secretário? E, especialmente, à mesa, a nossa secretária Marilete, recentemente empossada nessa pasta. A Marilete é uma servidora da casa de mais de 22 anos, Mari, e foi contadora, estava como contadora do município também há mais de 20 anos. Logo, ela já acompanhava todo o trabalho, todos os processos de trabalho da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento do nosso município. Quero cumprimentar, em nome da Sheila, todos os servidores e servidoras desse departamento que hoje farão essa apresentação, e cumprimento os demais servidores e servidoras da casa, a nossa Guarda Municipal, enfim, todas as pessoas que hoje aqui estão presentes, prestigiando, acompanhando. Mais uma audiência pública, eu considero mais uma grande oportunidade de nós fortalecermos um dos pilares importantes da nossa gestão, que é a transparência. Eu reitero mais uma vez que, para além de ser legislação, obrigatoriedade nossa, é, sim, oportunidade de informar, de comunicar, de realmente tornar muito claro, transparente, todas as ações que envolvem o orçamento público do nosso município. Eu considero que é realmente um dos pontos tão fortes que o nosso município trabalha muito, e aqui eu quero parabenizar cada servidor, cada servidora, que fez com que o nosso município fosse considerado o primeiro lugar geral de transparência no estado do Paraná. Então, isso é resultado de trabalho de muita gente, de muito comprometimento, de muita capacidade técnica e, realmente, de vestir a camisa e fazer de Pinhais uma cidade referência. Nos últimos dias, nós recebemos, acho que, cerca de 3 ou 4 municípios vindo conhecer os nossos sistemas de trabalho, especialmente a equipe de tributação. Aqui estamos com a equipe do Fisco, com outras equipes que têm feito realmente um trabalho diferenciado e têm feito uma contribuição decisiva para o nosso município. Temos hoje, precisamos enfatizar, que o grande desafio que o município tem é o Hospital Maternidade Papa Francisco, um equipamento público dos mais importantes, dos mais nobres, porém, ele é um grande desafio do ponto de vista do seu alto custeio. E, por conta disso, todas as nossas equipes compreenderam bem e estão trabalhando de forma ainda mais austera com o recurso público. Haja vista, isso sempre foi levado muito a sério, mas, sobretudo, no momento onde nós precisamos ter muita responsabilidade fiscal com os recursos para que todos os nossos projetos eles possam ser efetivados. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer aos nossos secretários e secretárias, quero agradecer a cada servidor e servidora e agradecer à população que tem compreendido o processo de trabalho que essa cidade tem promovido para levar qualidade de vida para a nossa população. Então, obrigada mais uma vez às pessoas responsáveis por esse momento. Agradecer também a esta casa, que tem um respeito muito grande pelo executivo dessa cidade. Muito obrigada à Câmara de Vereadores, especialmente esta comissão que se debruça com muito cuidado e responsabilidade e respeito sobre esse tema tão caro, tão importante, tão necessário para nós discutirmos e para a população conhecer. Grande abraço e obrigada.
Neste momento, passamos à apresentação da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026. Nesta audiência, a prestação será conduzida pela diretora do Departamento de Orçamento, Sheila Cristina de Deus, considerando o recente processo de transição e o início dos trabalhos da nova secretária. Muito boa noite a todos. Boa noite, prefeita, vice-prefeito, a nossa secretária de Planejamento, Finanças e Orçamento, Marilete, e a todos os membros da comissão e a todo o pessoal que nos assistem online e presencialmente. Então, dando início à nossa prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026, o qual ocorre 3 vezes no ano, então, fevereiro, maio e setembro. Estamos aqui hoje para prestar contas dos primeiros 4 meses do ano de 2026. Lembrando que a finalidade da audiência é apresentar os resultados fiscais, relativos a toda a receita arrecadada, a despesa liquidada, disponibilidade financeira e o montante da dívida, bem como os resultados da gestão. Então, limite de gasto com pessoal, aplicação dos recursos no ensino e aplicação dos recursos na saúde. Então, dando publicidade e transparência, aqui nós temos o nosso cartaz da nossa audiência pública e também o edital, que foi publicado 6 vezes no Diário Eletrônico. O nosso parecer favorável da última audiência, que sem ele não seria possível estar aqui hoje fazendo essa prestação de contas. Vamos começar falando da receita. Então, a origem dos recursos que a Prefeitura recebe hoje. A nossa maior arrecadação hoje é a municipal. Então, nós temos um percentual de 49,53% de receitas arrecadadas aqui no município, que o município tem autonomia de arrecadar. Em segundo lugar, vem as transferências do Estado, com 24,55%. Em terceiro lugar, as transferências da União, com 19,16%. Em quarto, as transferências multigovernamentais, e aqui eu falo da questão do Fundeb, os recursos que vêm para o Fundeb, com 13,16%. E as demais transferências privadas e pessoas físicas, doações, que somando dá 0,0001%. E as operações de crédito, que totalizam 1,50%. E, juntamente com as deduções, a gente tem uma receita líquida, hoje, de 298 milhões. Isso referente aos 4 primeiros meses de 2026. Essas receitas correntes, elas se dividem da seguinte forma. Transferências correntes. Eu vou falar só em questão de total, tá? Não vou ler até a vírgula. Então, a nossa receita total prevista para as transferências correntes foi de 505 milhões, e o total arrecadado no primeiro quadrimestre foi de 168, tendo uma execução total de 33,42%. Os nossos impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são as nossas receitas municipais, tiveram como receita total prevista 377 milhões para o exercício e 132.217 arrecadado até o momento, totalizando 35,04% de execução. A nossa receita patrimonial, que seria basicamente nossos rendimentos, tivemos o total previsto de 50 milhões e arrecadamos até o momento 9.455, totalizando 18,87% de execução. As contribuições, nós temos como receita prevista 15 milhões, arrecadado até o momento 3.345, fazendo um total de 22,31%. Outras receitas correntes, uma previsão atualizada de 4.415, arrecadamos até o momento 2.688. Isso dá um total de 60,90%. Receita de serviços, que é basicamente a nossa receita de concursos, fazendo um total de 780 mil previsto e 97 mil arrecadado até o momento, um total de 12,47%. Totalizando as receitas correntes, nós temos 952 milhões previstos, isso para o ano, tá? E arrecadado no quadrimestre 316 milhões, um total de 33,23%.
As receitas, elas se dividem entre receita corrente e capital. Então, entre as receitas de capital estão operação de crédito. Nós temos um total de 85 milhões previstos para 26. O arrecadado até o momento, 4 milhões e 500, fazendo 5,29%. As transferências da União, que totalizam 5.223 previstos e 918.902 arrecadados, um total de 17,59%. E as transferências do Estado, que temos uma previsão de 532 mil, mas até o momento não arrecadamos nada, então 0% executado. O total da receita de capital para o ano, 90 milhões, o total arrecadado até agora, 5.418, fazendo um total de 5,97% de execução. Então, o total da nossa receita. Somando receita corrente e receita de capital, menos as nossas deduções, nós temos um total de 984 milhões para o exercício e 298 milhões arrecadado até o momento. Então, seria 30,30% de execução da receita nesse primeiro quadrimestre. Agora, vamos falar das despesas. A despesa, da mesma forma, se divide em duas: despesas correntes e despesa de capital. As despesas correntes contemplam pessoal e encargos sociais, que o orçamento previsto para 26 é de 351 milhões, o liquidado até o total, 103 milhões, dá um total de 29,31% de execução. Outras receitas correntes, que tem um orçamento de 425 milhões para 26, o liquidado até o momento foi de 95, então 22,54% de execução. Juros e encargo da dívida, uma previsão de 20.279 para o ano, executado até o momento 5.737, totalizando 28,29% de execução. Somando todas essas despesas, nós temos 797 milhões de despesas correntes previstas para 26 e liquidado até o momento 204. Isso dá um total de 25,68% de execução. Falando de despesa de capital. As despesas capitais se dividem entre investimentos e amortização da dívida. Então, de investimentos, nós temos 150 milhões previstos para 26, liquidados até o momento 10.647, dando um total de 7,06% de execução. Amortização da dívida, 12.631, liquidado até o momento 4.425, totalizando 35,04%. Total das despesas de capital, 163 milhões previstos e 15 milhões liquidados, um total de 9,22% de execução. Resumo da despesa. Aqui contempla todas as despesas correntes, despesas de capital, mais a nossa reserva de contingência, que ela não é empenhada, né, literalmente, ela só serve para suplementar demais dotações, mas ela também contempla o nosso orçamento. Então, com reserva de contingência, nós temos um total orçado para 26 de 967 milhões, e total liquidado de 219, o que nos dá um total de 22,71% de execução. Aqui uma tela do Pinhais Previdência. A Pinhais Previdência antes fazia a apresentação junto com a gente, a cada quadrimestre, né? Mas se optou em fazer uma vez ao ano. Então, conforme uma demanda da própria controladoria, a gente traz essa tela para demonstrar a receita e a despesa desse mesmo período, né, do quadrimestre, só da Previdência. Então, a gente tem uma receita prevista de 135 milhões e um valor executado de 41.110 até o momento, né, o que nos dá 30,32% de execução. Na despesa, nós temos 200 milhões previstos para 26 e um liquidado de 21.914, que nos dá 10,96% de execução. Aqui, vou trazer tudo que eu já falei, só que separado por secretaria. Então, a execução por pasta. Nós temos a Segov, que executou 18,48% nesse primeiro período, né, nesse primeiro quadrimestre.
A Proge, que executou 62,44%. A CEMAD, que executou 28,91%. A CEMED, 20,94%. Saúde, 24,54%. CEMOP, 11,90%. Assistência Social, 17,40%. A Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, 11,13%. Secretaria de Meio Ambiente, 21,68%. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, 5,30%. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 11,35%. A Controladoria Geral do Município, 0%. E aqui eu ressalto que o 0 não é porque não empenhou nada, tá? É porque a gente traz a despesa em formato liquidado. Então, pode ser que tenha sido empenhado, com certeza foi, só que não foi liquidado nesse período. O gabinete da prefeita, da mesma forma, tá? Secretaria Municipal de Urbanismo, 0,44%. E a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, 18,16%. Totalizando, nós temos 875 milhões previstos e 195 milhões liquidados no período. Lembrando que o previsto de 872 é para o ano, tá? E a gente está falando de execução do quadrimestre. O total de 22,40% de execução. Deixamos separado o encargos, né? Porque o encargos é mais para a gente pagar as dívidas do município. Então, aqui entra tudo, déficit atuarial, PASEP, juros e amortização da dívida. Não contribui efetivamente, né, para o andamento dos serviços, vamos dizer assim. Então, de encargos, a gente tem 95 milhões previstos para esse ano e 24.422 liquidados, o que totaliza 25,54%. Então, total, somando encargos e as demais secretarias, nós temos 967 milhões previstos e 219 liquidados, totalizando 22,71% de execução no primeiro quadrimestre. Aqui é mais uma tela para atender o Ministério Público, é a mesma informação que está na tela anterior, só com essas 3 secretarias. Então, nós temos a Secretaria de Educação, com 20,94% de execução, a Saúde, com 24,54%, e a Assistência Social, com 17,40%. Então, totalizando essas 3 secretarias, nós temos 22,53% de execução. A execução dos índices constitucionais. Então, hoje a gente tem 2 secretarias, né, que, segundo a Constituição, ela tem um índice que tem que ser cumprido durante o exercício. Então, a Saúde com 15% e a Educação com 25%. Saúde, dos 15% previstos, lembrando que esse índice é para o ano, tá? É anual. O empenhado é 26,28% e o liquidado ficou em 21,39%. Para a educação, o nosso índice é 25%. Até o momento, empenhamos 20,95% e liquidamos 17,36%. Transferências. Nós temos 2 transferências que são feitas. Então, o nosso duodécimo, que é o valor que a gente repassa para a Câmara, que é aquele percentual de até 6%. Então, até o momento, nós repassamos 11.982, 396,85. E temos também a taxa de administração, que é o que supre, né, as despesas administrativas do Pinhais Previdência. Então, até o momento, repassamos 963.908,31. Totalizando 12.946.305,16 de transferência. Bens patrimoniais, né, que seria quanto a prefeitura vale, né, vamos dizer assim, em 30/4. Nós temos ali total de bens móveis de 175 milhões, bens imóveis 643, créditos 633 e recursos financeiros 201 milhões, totalizando 1.653. E o nosso montante da dívida, né? Que era formada, na verdade, por todos os precatórios, empréstimos e financiamentos que compõem hoje a nossa dívida. Lembrando que a nossa dívida, a gente pode chegar até um percentual de 120% da nossa receita corrente líquida. Hoje nós temos um total de dívida de 132 milhões contra uma receita corrente líquida de 790 milhões, né, o que nos dá um total
de índice de 16,78%. Gastos com o pessoal. O nosso gasto total hoje, bruto com o pessoal, é de 396 milhões. A nossa despesa líquida com o pessoal, tirando todas as despesas que não compõem esse índice, né, que são dedutíveis, nós temos uma receita líquida de 323. E uma receita corrente líquida de 384. Então, nós temos hoje um índice de 41,24. Lembrando que os nossos índices, né, com relação à despesa com o pessoal, nós temos o 48,6, que é o de alerta, o 51,3, que seria o prudencial, e o máximo que a gente poderia chegar, que é 54%. Então, hoje a gente está com 41,24. Aplicação dos recursos por subfunção, voltados aos recursos da educação. Na função 361, nós temos executados, até o momento, valores liquidados, tá? 37 milhões. Na função 365, que é voltada para o ensino infantil, nós temos 16 milhões. E na educação especial e educação de jovens e adultos, que é o EJA, 806 mil. Então, totalizando o total na função 12, que é a função da educação, 55.023. Segundo a Constituição, a gente tem que cumprir o princípio, né, do cumprimento quanto à absoluta prioridade à criança e ao adolescente. Então, isso está na Constituição, artigo 227, na Lei 8.069, Resolução 14 de 2009 e também na Instrução Normativa 36 de 2009 do Tribunal de Contas. Então, nós temos hoje 4 secretarias que têm essas ações voltadas exclusivamente para o orçamento da criança e do adolescente. São elas Educação, Assistência, Cultura, Esporte e Lazer e Saúde. Então, o valor total orçado para essa finalidade em 2026 da educação foi 270 milhões, sendo executado, né, liquidado até o momento, nesses 4 primeiros meses de 2026, 56.694, um total de 20,96%. Lembrando que da educação é basicamente todo o orçamento deles, né, com exceção das ações voltadas para o EJA e de manutenção da secretaria. Assistência social. Nós temos um orçamento atual de 2 milhões e 2, executado até o momento 363 mil, o que nos dá um total de 18,16%. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, 517.900 previsto, 40 mil executado, 7,74%. A saúde está dividida entre exclusiva e não exclusiva, porque o exclusivo a gente traz ações, né, que a gente fala que começa com 5 e com 6, que são exclusivas para aquela finalidade de atender a criança e adolescente. Mas não deixa de atender a criança e adolescente. Então, também a gente traz o não exclusivo, que são demais ações que são feitas, que contemplam esse atendimento, mas que não começam com 5 e com 6. Então, nós temos o orçamento exclusivo da saúde para o OCA, previsto de 43 mil, executado até o momento de 15.460, que nos dá 35,57% de execução. E nós temos todas as ações que também contemplam esse público, mas que não começam, né, com esse número 5 e 6 exclusivo para essa finalidade. Que nós temos um orçamento previsto de 58.911. O total até o momento, né, liquidado, 17.443, o que dá um total de 29,61% executado. Então, somando essas 4 secretarias, nós temos 332 milhões orçado, com essa finalidade de atender a criança e adolescente no ano, e executado até o momento 74.556, que nos dá um total de 22,46%. Aqui nós temos algumas ações voltadas para essa finalidade das 4 secretarias. Então, nós temos ali a saúde, né, com algumas fotos mostrando o atendimento da equipe de saúde da família, né, voltado para gestantes e para as crianças. Na assistência social, o serviço de medida socioeducativa. Na educação,
Melhorias no CMEI, Marcelino Champagnat e acompanhamento diário na alimentação escolar. E na Cultura, Esporte e Lazer, algumas atividades da CEMEL voltadas para esse público de criança e adolescente. Então, pessoal, seria isso, né, da minha parte. A gente fica à disposição para sanar possíveis dúvidas. Neste momento, passamos a palavra aos vereadores, membros ou não da comissão, que desejarem fazer suas colocações. Algum vereador deseja fazer a palavra, usar a palavra? Tudo certo. Convidamos o presidente... Espera um momentinho, a prefeita gostaria de fazer uso da palavra. Claro. Eu queria, ainda em tempo, agradecer muito ao Ricardo, que está neste ato representando a nossa controladora, que está de férias. Obrigada pela presença. E ao Márcio Resco, também da Pinhais Previdência. Muito, muito obrigada. E agradecer a presença de cada servidor e de cada servidora por estarmos com a gente aqui nessa audiência. Obrigada. Passamos a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Fiscalização e Licitações, o vereador Leandro do Zezinho, para que encerre esta sessão. Mais uma vez, quero agradecer a todos os vereadores, a prefeita, as secretárias, o vice-prefeito, todos os servidores, comunidade. E, sem mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado pela presença e uma boa noite a todos.